Atos, capítulo 1, e em seguida vamos em oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus, que foi elevado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Vamos ao Senhor em oração. Pai, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos aproximamos da palavra de Deus, certos de que precisamos muito ouvir a Tua voz. Nós já ouvimos a leitura da palavra, nós já oramos juntos, louvamos em cântico. Agora, Senhor, que o nosso coração exulte pelas grandezas de Deus, que aqueles que estiverem a caminho possam também, quando chegarem, Senhor, sentirem o doce peso e a presença maravilhosa do Espírito Santo que está aqui. Nos ajude, Deus, a renovar em Ti as esperanças, não somente para completar os dias que terminam a semana, mas para esperar a glória de Cristo que virá nas nuvens. Nos ajude a ter a disposição correta de coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos iniciando um estudo na direção do livro de Atos dos Apóstolos. O nosso objetivo é, sem pressa, tocar na preciosidade que é o ensino que esse livro propõe. Mas antes de entrarmos diretivamente no livro, é importante ressaltar que a nossa disposição de espírito, quando a gente se aproxima de qualquer livro, deve ser de crer que esse livro está dizendo algo importante, senão a gente nem lê. Mas quando nós estamos nos aproximando da Bíblia, de modo particular, nós devemos nos aproximar com sensibilidade, temor e fé genuína. Portanto, quando você estiver lendo a Bíblia, ou mesmo anotando, se quiser, é importante que você esteja com o coração na posição correta, de um modo correto. O autor Kevin Van Hooser, ele traz 2 analogias muito interessantes para que a gente observe de que modo, muitas vezes, olhamos para o texto bíblico de uma maneira incorreta. Ele fala isso no seu livro Há um Significado Nesse Texto. Ele faz 2 parábolas, vamos dizer assim. A primeira parábola, ele propõe que alguém receba uma carta de sua amada, só que em língua estrangeira. A pessoa recebe, muito ávida para saber o que está escrito, ela propõe abrir um dicionário e rapidamente tentar fazer uma tradução direta daquilo. E na parábola, Kevin Van Hooser diz que um amigo chega diante daquela cena e diz: nossa, você recebeu a carta da sua amada, você está lendo? E o homem, um pouco indignado, diz: eu não estou lendo. Você chama isso de ler? Eu não estou lendo. Então ele ainda está num processo de
traduzir aquelas realidades para que ele possa então se aproximar delas. Às vezes nós estamos nos chegando perto das Escrituras e não temos toda uma bagagem, e aí é uma coisa que para alguém é grande e dá vontade de chorar, para outra é pequena. Mas independente disso, podemos nos aproximar das Escrituras sem a sensibilidade correta e como se estivéssemos lidando com uma mera tradução. Legal, uma palavra em grego eu coloco aqui do lado. Então essa não é a disposição correta. Também o autor Kevin Van Hooser propõe uma outra parábola de um homem, na verdade um rei, que se dirige para os seus súditos colocando e apregoando uma placa com várias leis que eles devem seguir naquela cidade. Mas aí, ao se aproximar daquela placa, ao invés dos súditos obedecerem às ordens do rei, eles tentam interpretar o que o rei queria dizer. Então um interpreta, o outro interpreta e mais um interpreta. Depois de um tempo, há tantas interpretações que eles se esqueceram de obedecer. Na verdade, obedecer deixou de ser primordial. Essas duas parábolas são de um autor antigo chamado Soren Kierkegaard, a qual o Kevin Van Hooser nos traz como uma representação de que sim, a Bíblia é uma carta de amor. Quando eu me aproximo da Bíblia, eu devo ter a sensibilidade amorosa para receber o amor de Deus. A Bíblia também é o edito real. Então, quando eu me aproximo da Bíblia, eu devo estar disposto a obedecer e não apenas tentar interpretar, como, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, diz da nossa dificuldade de obedecer, quando o jovem rico de Marcos 10 recebe aquela palavra final, né? Vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. A gente pensa assim, não, mas Jesus não vai dizer isso para todo mundo. Ele disse para o jovem de Marcos 10. E aí nós tentamos fazer o quê? Uma interpretação que não nos seja muito custosa. Só que é difícil. A Bíblia é literal, é obedecer. E a Bíblia é uma carta de amor, e eu devo sentir. Então, a sua disposição de coração hoje deve ser de sentir e obedecer, na mesma proporção. Deus vai falar e eu sentirei. Deus vai falar e eu vou obedecer. O livro de Atos, ele nos chega aqui, e é importante lembrar que algumas pessoas antes de nós, ou muitas delas, e algumas tão importantes, também leram Atos. E assim como nós estamos caminhando em Romanos, o livro de Atos também despertou a atenção especial de alguns homens. Por exemplo, Calvino disse que ele é o grande tesouro da igreja. Ele em termos de livro, é um grande tesouro. Martin Lloyd Jones, ele falou que é o livro mais lírico, mais belíssimo e poético da Bíblia. William Barclay, que também é um comentarista importante, ele vai falar que é o livro mais importante do Novo Testamento. John Stott, ele declara que a importância fundamental dos registros históricos precisos e a inspiração contemporânea do livro trazem o livro de Atos para uma experiência fundamental para o cristianismo. Ele tem uma base histórica muito forte e ele é contemporâneo, ele fala esta realidade. Então nós estamos nos aproximando de um livro que fez muita diferença para os pais da igreja. Matthew Henry, por exemplo, vai dizer que uma das coisas mais importantes do livro de Atos é que ele trata do Evangelho em cumprimento às suas promessas. Ou seja, o Evangelho, ou de Lucas, ou os outros três, não importa, eles tratam de promessas que se cumpririam e se cumpriram em Atos. Então ele traz que a historicidade de Atos é importante porque ele cumpre palavras de Jesus, como por exemplo o derramamento do Espírito Santo, que Jesus deixou claro de que o batismo dele teria uma abrangência, mas que viria outro e o faria de forma muito mais profunda. Então nós estamos diante de um livro que cumpre as palavras de Jesus, e isso é muito importante. Também é importante ressaltar, e aqui a gente tem que observar Atos também por esse viés importante, que é o fato de que o livro de Atos, ele narra as origens da igreja cristã. E daí? A igreja cristã está passando por um período muito complicado, onde as pessoas estão distorcendo coisas primárias nas igrejas. Então o livro de Atos deveria nos fornecer um relato, uma narrativa que estabelece o modo como nós olhamos a igreja. Então quando nós olhamos para Atos, nós olhamos por que começou a ter uma determinada prática. Nós temos, por exemplo, onde houve o batismo com o Espírito Santo. E quanto isso é tema de debate para tanta gente. Nós vimos onde começou a evangelização urbana. Nós temos onde começou a perseguição contra cristãos. Por que eles eram perseguidos?
porque eles escreviam besteira nas placas de Roma ou besteira nas postagens de Facebook. Não, eles eram perseguidos porque eles eram justos, honestos, e não havia outras coisas além da perseguição para atacá-los. Eles eram pessoas que deixavam o Estado numa posição delicada porque eles tinham um senhor que não era César. Também lá começa o surgimento da diaconia. Nossa, quantas pessoas às vezes são abordadas e não sabem como um diácono se estabelece, ou mesmo nem como começou a diaconia dentro da igreja. A gente vê isso em Atos 6. Também em Atos dos Apóstolos nós temos o início e a expansão das missões transculturais. O que são as missões transculturais? Missões além da nossa própria cultura. Portanto, quando eu olho para Atos, e por isso que a gente está tratando ele, pelo menos um olhar de relevância inicial, eu estou aqui com Atos, não como um mero livro, mas um livro que estabelece a origem da igreja cristã. Um livro que narra os acontecimentos iniciais, diaconia, batismo com o Espírito Santo, missões urbanas, missões transculturais. Então, nós estamos diante de um livro que forma uma mentalidade. Eu costumava ouvir que o livro de Atos dos Apóstolos, ele era um livro que não dava para levar muito a sério, ele não era normativo. Você já deve ter ouvido isso. Ele não é normativo, ele é descritivo, ele é narrativo. Só que essa é uma tentativa de interpretação do edito do rei, onde eu me afasto de conclusões imediatamente lógicas como missões. Então, estar diante de Atos dos Apóstolos é estar diante do surgimento de uma série de coisas que hoje você, como igreja, vê numa completa confusão. As distorções hoje são incríveis. Vou dar um exemplo. As pessoas pensam, por exemplo, que diaconia é o estágio para ser pastor. Você não vê isso em Atos. Você vê que o diácono é uma coisa e o presbítero é outra. Não é estágio. Vamos fazer um estágio na diaconia. Você vê aqui claramente que o Espírito Santo derramado dentro dessa proporção aqui em Atos dos Apóstolos, ele conduz essas pessoas a uma realidade em termos de atuação espiritual significativa. Agora, há denominações que ignoram o Espírito Santo, há outras que colocam ele no patamar de Deus acima de todos os deuses, vamos dizer assim. Então nós temos distorções que, se olharmos para Atos dos Apóstolos, nós podemos não ter em nossas congregações. Vou te dar 2 exemplos de questões que podemos pensar que em Atos nós resolvemos. Uma é a numerolatria. O que é isso? Sabe aquela ideia de igreja onde você propõe que, se não está crescendo numericamente, tem alguma coisa errada? Então, você é um numerólatra. Se a oferta não está aumentando, se a igreja não está crescendo, se a gente não está com o segundo prédio, se não estamos comprando a esquina, temos algum problema. Então, esse aspecto de numerolatria, ele é duramente combatido. Quando você vê Paulo pregando em Atenas, um discurso maravilhoso em Atos 17, e o que acontece? Nada. Ou ninguém se converte, as multidões não estão lá dizendo, eu quero um Jesus. Parece um discurso em vão, não é verdade? Então, o livro de Atos vem combater essa tentativa de avaliar a igreja do ponto de vista pragmático, uma igreja que, porque está crescendo a quantidade de pessoas, ela está avançando. Mas também ele vai combater a numerofobia. A numerofobia é o medo dos números. Uma tentativa, por exemplo, de dizer que não está acontecendo nada. Então aquela igreja bíblica, correta, justa, que prega evangelho, estava com 10, agora está com 40. Continua pregando, continua vivendo a fé cristã, e ninguém quer falar sobre isso. O relatório da igreja nem fala disso, porque eles têm medo de falar de número. Aí você vai em Atos, ali no capítulo 2, verso 37, e você vê que a celebração é grande, 3.000 convertidos. E eles não têm medo de dizer que 3.000 se converteram, se batizaram no discurso de Pedro. Você vê eles com medo? Você vê a reticência de escrever 3.000? Não, bota aí que foram muitos. Não, ele bota 3.000. Então, em Atos, nós temos a certeza de que não precisamos ter medo do crescimento. E que crescer também é parte daquilo que Deus nos propõe. Isaías 55:10 vai dizer que a palavra do Senhor não volta vazia, mas faz conforme lhe apraz. Então, numerólatros ou numerófobos, sei lá, se é assim que finaliza, né, essa palavra, eu diria, ambos encontram o livro de Atos e têm que se conformar com visões errôneas. Esses 2 exemplos são muito pequenos, perto de exemplos
maiores que a gente vai tratar ao longo do estudo do livro, e eu deixo claro que a primeira coisa que nós estamos fazendo aqui é colocando um olhar sobre o livro. Nós estamos estabelecendo de que modo podemos nos aproximar dele. Hernandes Dias Lopes fala uma frase interessante sobre esse livro, que ele é uma espécie de dobradiça. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. Ele é como se fosse um conectivo para uma realidade de promessa evangelical, apontando para uma realidade cumprida na igreja. Então ele é uma dobradiça, diria Hernandes Dias Lopes no seu comentário. É preciso vê-lo como um instrumento de transição. Muitas vezes nós temos dificuldade de analisar instrumentos de transição. Em Atos você vê um concílio, e nesse concílio você tem uma realidade como, olha, a abstência da imoralidade sexual e da carne sufocada. Gente, a gente não sabe como é que os bichos que a gente come morreram. Ninguém para no açougue essa carne sufocada. Ninguém faz isso. Mas é um período de transição. Você tem preocupações ainda com realidades que tangem um aspecto anterior. E por ser um livro de transição, ele é um livro que acaba repetindo cenários anteriores dentro da redenção. Como por exemplo, no livro de Êxodo, Moisés propõe que a narrativa encontre a saída do Egito, a legislação que se encontra logo em seguida. No próprio livro de Êxodo você já encontra na metade do livro grande quantidade de legislações, inclusive o Decálogo, os 10 mandamentos. E depois em Levítico e Números, repetições e repetições de leis, e as pessoas têm dificuldade, às vezes elas pulam, né? Elas não querem ler Números não, deixa eu ir aqui em 1 João, tudo certo. Mas a verdade é que quando nós olhamos o modo como Deus construiu os cenários, a gente consegue muito bem entender que o plano da redenção, ele é visível de forma idêntica no Velho e no Novo. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são o estabelecimento da saída do povo do Egito, a escravidão do pecado, e a entrada numa percepção de fé e realidade doutrinária pautada pelas leis de Deus. Então a gente observa que eles migram para uma outra realidade e já caímos em Josué, que é o abraçar dessa nova etapa. Exatamente como nós vemos os evangelhos propondo uma saída da escravidão do pecado e transicionando para o Atos dos Apóstolos, que é como se fosse uma espécie de final de Deuteronômio e entrada em Josué. A realidade é, saímos de uma condição, Jesus nos deu leis. Jesus é sobre graça, não é sobre leis. Você se engana. Ele fala que aquele que não guarda seus mandamentos não o ama. Significa que amamos Jesus e traduzimos isso guardando os seus mandamentos. E exatamente como o povo de Israel, que por amar Javé, por amar Jeová, deveria guardar seus mandamentos também, em amor. Era uma sociedade que ainda não entendia a plenitude do que nós entendemos, mas ainda assim era uma realidade de, repito, saída da escravidão, estabelecimento das leis e uma nova terra prometida. E aí eu venho para o livro de Atos e eu vejo os evangelhos, eu vejo o Sermão do Monte, o estabelecimento de princípios legais de Jesus Cristo, não porque eles devem ser cumpridos para ser salvos, mas porque eles representam uma realidade a qual devemos cumprir. E aí em seguida você tem Atos dos Apóstolos, como se fosse um final de Deuteronômio e um começo de Josué. Por que isso é importante? Porque nós temos uma repetição de fato e ela é intencional. O livro do Êxodo narra um grande império, o Império Egípcio. E esse Império Egípcio, ele tem na figura de Faraó um Deus. Nós também temos no Novo Testamento um outro império, o Império Romano. E César também era um Deus. Moisés venceu um Deus e Jesus venceu outro. A ideia de que quando a gente olha para o Velho Testamento a gente tem que deixar as coisas num canto, não. Atos dos Apóstolos nos leva para essa condição de transição. É uma divisão profética, não sei se você já reparou, mas depois de Atos dos Apóstolos você tem as cartas, e elas são maravilhosas, certo? E depois dos livros históricos e poéticos você tem os profetas no Velho Testamento. Então a realidade é muito parecida e ela se aloca de forma a deixar com que o velho e o novo tenham uma relação clara. Os apóstolos são os profetas de Jesus para aquele tempo e os profetas são a continuidade das leis mosaicas dentro de um caráter de aproximação do que nós estamos fazendo.
Eu posso, por exemplo, dizer para vocês que se nós formos mais incisivos, nós vamos encontrar muita coisa, mas como vamos ter outras quintas-feiras, a gente vai devagar e aos poucos vai colocando o panorama. Não vou esgotar o panorama de Atos dos Apóstolos hoje, não é necessário. Seria camada sobre camada de conteúdo. Nós hoje vamos tocar no primeiro verso sim, tá? Só que eu te peço que, caso você possa vir nas próximas semanas, você vai ter um panorama mais abrangente do livro de Atos. Por exemplo, os livros do Velho Testamento, eles apontam para a vinda do Messias. E essa primeira vinda acontece na encarnação de Jesus Cristo. Os livros do Novo Testamento apontam também para a segunda vinda do Messias. O que acabamos de fazer então? Nós acabamos de mostrar que o Velho Testamento, a estrutura do Velho Testamento, e aí eu excluí o Gênesis porque o Gênesis ele às vezes se parece mais com o Novo do que com o Velho. As realidades do Gênesis transitam entre o Novo e o Velho com total facilidade. Mas se você pegar de Êxodo para frente e você pegar os Evangelhos para frente, você vai ver uma clara evidência de que ambos os testamentos se correlacionam. O último livro do Velho Testamento é Malaquias, e o término de Malaquias, capítulo 3 e 4, fala do juízo final e da vinda do Messias, do anúncio de João Batista, e o Novo Testamento começa exatamente dali. E o final do Novo Testamento aponta para Apocalipse, que é o juízo final e a nova vinda do Messias. O que nós temos então? Um livro que é um espelho claro e evidente da realidade veterotestamentária. A gente segue, depois desse princípio de relevância que a gente estabeleceu aqui. Isso é um princípio de relevância, significa que nós estamos tocando no livro e falando, esse livro é importante, esse livro é importante. Essa é a nossa primeira análise, esse livro é importante. E eu quero que você possa caminhar comigo agora, já mais próximo da nossa realidade de hoje. Ou seja, como nós vamos nos relacionar com esse livro dentro desse tempo que vivemos. Esse livro, por exemplo, ele é um livro que tem, entre outras perspectivas, relações humanas que muitos hoje acreditam que possam não ter mais validade, e a gente vai tocar nelas. Mas eu queria lembrar para vocês de um homem chamado Friedrich, em nossa língua mais próxima, Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo nihilista do final do século XIX, e ele, dentre outras afirmações que fez antes dos seus 11 anos de manicômio, Nietzsche propôs em Gaia da Ciência, ele propôs mais ou menos uma aproximação dizendo o seguinte: Deus está morto. Na verdade, o que ele nos coloca ali é de que Deus não está morto, mas ele vai morrer, né? A frase clássica, um homem entra numa loja, no mercado, não me lembro, o homem louco se lançou para o meio deles e trespassou com seu olhar. Essa é a frase do Nietzsche. Pare, onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos, você e eu, somos todos seus assassinos. Ele vai narrar ali, ele que não crê em Deus, ele é cético, ele vai narrar ali a morte de Deus, ou a morte futura de Deus. Quando é isso, pastor? Isso é final do século XIX. Depois desse período, Nietzsche ficou 11 anos no manicômio, após um acesso mental louco, ficou louco e morreu. Nesse período nada escreveu. Nietzsche não viu o resultado daquilo que propunha. Mas o resultado do que Nietzsche propôs foi a desconstrução autoral do mundo. Ao propor que Deus está morto, eu proponho que o mundo não tem autor. E se o mundo não tem autor, o mundo não tem sentido. Se o mundo não tem sentido, nada tem sentido, nem os textos. Essa é a visão que muitos têm hoje. Ou seja, ao afirmar a morte de Deus, ele afirma a morte de qualquer autoria. E por que eu estou falando disso? Porque nós vamos entrar agora na autoria. E é importante que você saiba que Nietzsche e os seus desdobramentos, como Jacques Derrida, apontavam para o fato de que, se Deus está morto, não dá para saber nada sobre o mundo. Inclusive, Jacques Derrida, que é um desconstrucionista, dizia que não dá para saber nada se o autor já morreu. O autor já morreu? Como é que eu vou saber o que ele pensava? Toda vez que eu me aproximo de um texto, de um livro, em que o autor já é morto, o que eu faço?
Eu suponho que ele diz isso. Mas eu queria te deixar bem claro de que nós não acreditamos nisso. Primeiro porque não acreditamos que essa seja uma realidade possível, já que ele mesmo não conseguiria ser respeitado, porque se ele é o autor, já que Derrida morreu, já não vale mais nada do que ele escreveu. Mas nós não cremos que o autor está morto. Ele vive. Portanto, quando nos aproximamos da Bíblia, nós aproximamos da Bíblia, e aí como diria Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao 4, ele diz assim a Timóteo: guarda bem aquilo que te foi confiado com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Considera bem isto, e o Senhor te dará entendimento de tudo. Sabe? Paulo estava escrevendo para Timóteo, Timóteo ia ler aquela carta, e ele não leria aquela carta sozinho. Nós não estamos lendo a Bíblia sozinho, nós estamos lendo a Bíblia com o Espírito Santo. Jesus está vivo, ele venceu a morte. Logo, para nós que estamos nos achegando às Escrituras hoje, pode ter certeza absoluta, estamos diante de uma palavra e o seu autor está aqui. Ele está falando conosco e nós podemos ter certeza que não é sobre Lucas, é sobre Jesus, que venceu a morte. Isso nos dá a total certeza de que ao se aproximar da Bíblia, nós vamos confiantes, com fé. E diante dessa consideração, eu queria me aproximar cada vez mais de onde a gente vai tocar no texto, já tentando entender o porquê Lucas, e a gente vai dizer porquê Lucas também, né? Porque Lucas escreve esse texto de Atos. Atos é uma narrativa dupla. Atos, na verdade, é a segunda composição de um livro com duas partes. O primeiro livro é Lucas, e o segundo livro é Atos. Nós vamos dar uma olhada já nisso. Essa autoria ela é confirmada por toda a igreja primitiva, mas eu te faço um convite para que semana que vem a gente discuta Lucas e a autoria dele com mais precisão, e hoje a gente se atente aos propósitos da carta. E nesses propósitos da carta, eu te convido primeiramente a abrir Lucas e não Atos como uma primeira iniciativa. Evangelho de Lucas, capítulo 1, por favor. Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 1, nós leremos do verso 1 ao 4, vamos lá. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu-me bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades a que foi instruído. Marca com a sua mão Lucas e vamos em Atos. Marca aí Lucas e vamos em Atos. Não perde Lucas, não. A não ser que você tenha um celular e aí você vai ter que perder Lucas, não é isso? Você vai voltar para ele depois. Então, em Atos, capítulo 1, você vai estar lendo comigo também. Vamos lá? Então, Atos, capítulo 1, vai estar assim. Escrevi o primeiro livro, já lemos a introdução, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. O que nós temos aí? Nós temos o Teófilo, a figura aqui que significa amado de Deus, Teófilo em tradução grega. Você está vendo ele em dois lugares aqui. Significa que o livro de Lucas é a primeira parte de um livro que continua em Atos. O motivo para isso é que um pergaminho daquela época seria muito grande para conter os dois e a divisão seria apropriada para carregar esse pergaminho. Então o livro de Lucas ele tem sua continuidade em Atos dos Apóstolos. E o que nós podemos extrair disso? Como John Stott nos apresenta, existem 5 realidades que Lucas não quer que a gente esqueça logo no seu evangelho, ao qual você pode voltar comigo. O evangelho de Lucas, ele é muito cuidadoso e descritivo,
E nesse trecho que você acabou de ler, eu peço que você volte à leitura, você vai observar que existem 5 objetivos claros que definem o propósito de Lucas e Atos. Por isso que é importante a gente estar em Lucas, já que é o mesmo autor. Isso define os propósitos de Lucas e de Atos. Ele vai dizer que, logo no começo, esses fatos, dê uma olhada aí no verso 1, eles se realizaram de forma coordenada. A palavra realizaram, mais bem traduzida do grego, é cumpriram. Talvez algumas Bíblias possam ter. Cumpriram. Como assim cumpriram? Eles são resultado de algo anunciado com antecedência. Lucas então está afirmando que tudo que ele vai dizer não é exatamente solto, não é nada solto. Aconteceu uma coisa, eu tenho que te falar. Não, ele está dizendo assim, o que eu vou narrar é um resultado de anunciações anteriores de que aquilo iria acontecer. Lucas então não está propondo uma narrativa de fatos isolados, mas de uma história que está cumprindo realidades prometidas anteriormente. Esse é o primeiro fato. O segundo é que Lucas afirma que ele retirou isso de testemunhas oculares, ou seja, de relatos que envolviam diretamente as pessoas que estavam lá. Gente que viu Jesus, falou com Jesus, andou com Jesus, comeu com Jesus, viu Jesus ser morto e viu Jesus ressuscitar. O terceiro ponto é que ele diz que ele fez uma averiguação, uma investigação cuidadosa. Isso está no verso 3. E por que isso é importante? Porque Lucas, ele, apesar de observar que ele tem de fazer um relato, outros relatos já foram feitos. Olha o verso 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada. Então a investigação de Lucas, ou poderíamos dizer a investigação lucana, é uma investigação porque muitos já empreenderam. Ele tinha consciência que ele não era uma testemunha ocular. Logo, ele não poderia sair escrevendo como Mateus e nem como João. Então ele precisava pesquisar para que aquilo que ele falasse fosse de acordo com a realidade proposta. Ou seja, Lucas aqui tem uma preocupação de, já que eu não fui testemunha ocular, eu preciso investigar com cuidado. Eu não posso sair escrevendo apenas, e não seria apenas, porque eu ouvi de Paulo. Eu preciso ir em Pedro, eu preciso ir em Maria, eu preciso ir nessas pessoas, eu preciso alcançar essas testemunhas para fazer um registro correto. E é muito interessante ele colocar isso aqui para o Teófilo, a qual ele envia a confirmação aqui do Evangelho. E o verso 3 termina que ele faz uma exposição em ordem. E a exposição em ordem dele, a preocupação dessa exposição em ordem dele, é porque o Evangelho é uma narrativa de fatos ordenados. Significa que as coisas que de fato aconteceram naquele período, elas tinham uma ordem, uma direção, elas seguiam um fato histórico depois do outro. Isso é muito importante, porque quando formos explicar o Evangelho para as pessoas, nós não podemos deixar de chegar lá atrás. A gente não pode deixar, por exemplo, de falar da criação. A gente não pode deixar de falar da queda. E a gente não pode falar isso em desordem. A preocupação de Lucas é em ordem. Eu preciso falar em ordem. Se eu não falar em ordem, não faz sentido. O Evangelho deve ser explicado em ordem. Em ordem. Outra coisa muito importante aqui é o fato de que o Evangelho que Lucas propõe, ele faz algo pelo Teófilo, né? O verso 4 é interessante. Ele fala assim, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Ou seja, o Evangelho era e continua sendo a base da firmeza de um cristão. A preocupação que Lucas tem é de que Teófilo receba, e Teófilo já foi instruído, como você leu, ele receba o Evangelho com minucioso apuro, com detalhes, e seja enriquecido pela profundidade do Evangelho. Nós, que talvez aqui muitos ou todos, não sei, já conhecem o Evangelho de Jesus. Então, a nossa maneira de se tornar mais firmes em Deus é sendo mais profundos no conhecimento do Evangelho. A preocupação de Lucas é, eu sei que você já conhece, mas eu vim com um relato mais preciso ainda. Eu vim com mais informação sobre o que você sabe. Nossa busca por profundidade no Evangelho vai nos levar a firmezas e certezas maiores. Então eu peço que você que está aqui ouça esse apelo
do pregador, de que se você acredita que já sabe muito sobre o Evangelho, se ele é palavra viva de Deus, tem mais para saber. Se ele vai te dar firmeza, se ele vai te dar certeza, vale muito a pena. A vida é feita de dúvidas, muita gente duvida de muita coisa, eu e você já duvidamos ao longo da caminhada, a gente pôs em xeque coisas muito sólidas, a gente fez perguntas como: será que Deus está aqui? Será que Deus está me ouvindo? Será mesmo? Será que é tudo real? Quantos cristãos genuínos como Francis Schaeffer não passaram crises de fé, andando de um lado para o outro da casa, tentando perguntar: será que é de fato? Será que Deus é? Será que diante de tudo que eu vejo, Deus é? Então, o Evangelho é a única mensagem que pode nos firmar com certeza na caminhada. Eu, por favor, apelo ao seu coração para que você redescubra o Evangelho, para que você vá mais fundo no Evangelho, para que você não desista de saber mais sobre o Evangelho. Recuperando então, nós temos um relato que aponta para cumprimentos de fatos. Olha como é que o Evangelho é disposto aqui, presta atenção. Olha como o Evangelho é disposto: cumprimentos de fatos, com testemunhas oculares, registros precisos que propõem firmeza na fé. Descobrem o coração daquele que está vendado, mas firmam o coração daquele que já começou a caminhada. Então, nesse momento eu apelo, por favor, redescubra a força do Evangelho. E aí a gente vai para Atos, olhando da mesma forma como olhamos para Lucas. Atos então nos propõe que o verso 1 vai ser para o mesmo Teófilo. Afinal, isso foi recebido da mesma forma, no mesmo momento. O Teófilo está lá no verso 1, dá uma olhada. O Teófilo do verso 1, ele tem algo aqui que ele está recebendo que nós devemos considerar. Ele vai falar Lucas vai falar que esse relato é das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele faz algo aqui maravilhoso. Ele não descontinua a história. Ele diz o seguinte: olha, eu disse coisas sobre Jesus e agora eu vou dizer mais coisas sobre Jesus. Eu disse coisas sobre o que Jesus começou e agora eu vou dizer coisas sobre o que Jesus continuou fazendo. E ele continuou fazendo isso por intermédio da igreja. Ele continuou fazendo isso por intermédio do Espírito Santo na igreja. Então, nesse primeiro momento, eu te chamo a atenção para o fato de que Lucas não desloca o evangelho da igreja, que é algo que a gente faz muito ou deixa que outros façam e está tudo bem. Não, o importante é que eu tenho Jesus e eu sei o evangelho. Mas você vai à igreja? Não. O importante é que eu tenha Jesus e sabe, Deus vai dando o tom. Deixa eu dizer uma coisa: Lucas e a Bíblia inteira nunca vai dar a mensagem da salvação desconectada do povo salvo. Sempre a mensagem da salvação, ela caminha e alcança o povo da salvação. Então, um dos motivos pelo qual você é salvo é para pertencer ao povo de Deus. Então, nós aqui vemos Lucas com uma preocupação na unidade da mensagem. Não tem como ser seguidor de Jesus sem ser alguém que continua caminhando na direção da igreja que Jesus fundou. Um segundo olhar, e eu peço que você mais uma vez observe, é de que esse relato, ele também afirma de que Jesus começou a fazer ensinar, verso 1, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio de quem? Pode falar? Do Espírito Santo a quem? Então significa, vamos juntar os relatos? De que aquela mensagem anunciada profeticamente de Lucas, anunciada pelos profetas, ela encontra o seu cumprimento em Jesus, ou seja, em Jesus ela se cumpre e ela ecoa legitimamente nos apóstolos. Então nós, a igreja, está firmada na doutrina dos profetas, dos apóstolos, que estão em Jesus, no Espírito Santo. Jesus é o ponto central, unindo esses dois tempos, proféticos do Velho e proféticos do Novo. Jesus é o elo de continuidade. Ele falou no Velho Testamento pelos profetas, ele falou no Novo Testamento pelos apóstolos. Então a mensagem é unicamente a mensagem de Jesus.
Isso é importante, e mais um ponto a ser analisado, é de que Lucas apresenta que todas as coisas que ele vai continuar a narrar são coisas feitas por Jesus. A igreja primeiro olha, diz, é claro? Não, mas olha de novo. Ele está dizendo que Jesus começou a ensinar, a fazer coisas e ensinar. E agora os apóstolos vão continuar fazendo e ensinando. Só que ele diz que não os apóstolos, mas Jesus. Tudo que a igreja faz, ela só faz quando Jesus faz. Tudo que quando a igreja se move para plantar uma igreja, não é a igreja que se move, mas é o Espírito Santo. Você acabou de ler isso. É o Espírito Santo que move a igreja. É o Espírito Santo que carrega a igreja. E Jesus está nessa igreja. Portanto, qualquer um aqui que hoje arrastou uma cadeira, trouxe uma água, vai dar uma oferta, ou veio aqui e está copiando alguma coisa, não pense que está fazendo algo que conseguiria fazer. Jesus faz. Jesus prega aqui hoje. Jesus arrasta cadeiras. Jesus carrega águas. Jesus planta igrejas, porque são coisas que ele começou a fazer e a ensinar, e louvado seja Jesus. E a igreja precisa reconhecer isso quando lê a Bíblia. Jesus faz igrejas. Jesus faz igrejas. Jesus faz essa igreja. Jesus ensina essa igreja. Isso precisa abater nosso orgulho, precisa abater o nosso senso de que aprendemos alguma coisa, porque nada do que temos veio de nós. Jesus começou e continuará a fazer. Aquele que começou a boa obra há de concluí-la, há de terminá-la. Você é uma boa obra de Jesus. Então, reconheça isso hoje. Amém? Precisamos ter clara certeza de que Jesus é quem guia a sua igreja. Esse é um olhar que nós precisamos ter. Então, nós já temos um primeiro olhar mais amplo. Qual é o olhar? Jesus faz, nós não. O segundo olhar que eu queria trazer para você é uma intenção de Lucas, muito importante, de harmonização. Lucas ele está muito preocupado com algumas coisas do seu tempo, como por exemplo, ele está muito preocupado com o fato de que algumas cartas de Paulo já estavam mais do que batidas e todo mundo já tinha lido. Quem já leu Gálatas vê que Paulo fala de pronto que ele resistiu a Pedro face a face, porque Pedro estava comendo com os gentios, e quando os judeus se aproximavam, o que acontecia? Pedro se afastava. Também, caso você já tenha lido a primeira carta de Corinto, no verso 12 do capítulo 1, você vai ver que a igreja tem uma disputa. Uns são de Paulo, outros são de Apolo e outros são de Pedro. E aí, o que você faz com isso? Bom, Lucas escreve o seu livro no ano 62 e ele escreve já ciente de que a igreja tem dois grandes nomes, Pedro e Paulo. Ele anda com quem? Paulo. O que ele faz? Ele é crente, gente. Do 1 ao 12 ele fala de Pedro, do 13 ao 28 ele fala de Paulo. Ele busca mostrar que o relato que ele traz são de duas pessoas que estão harmonizando juntas toda uma gama de dificuldades em favor do Evangelho. Você vai ver, por exemplo, que no capítulo 4, verso 8, 9, 17, 13 e 9, você vai ver que eles são cheios do Espírito Santo. Quem? Pedro e Paulo. Você vai ver, por exemplo, que em 10:34 para Pedro e 13:16 para Paulo, os dois pregam aos gentios. Você vai ver, por exemplo, que milagrosamente Pedro é libertado da prisão, porque um anjo chega lá e liberta Pedro. E você vai ver que milagrosamente Paulo também é libertado da prisão, cantando lá. Então, a harmonia que ele está tentando trazer não é uma harmonia forçada, é uma harmonia necessária para crente. Ele vai inclusive dizer que Pedro resistiu a um feiticeiro chamado Simão, que tentava vender o Espírito Santo, e Paulo também fez o mesmo para ele, mais um mágico. Paulo também ressuscitou gente. Não sei se você lembra, mas quando Cornélio recebeu Pedro, ele ajoelhou, falou, é você. Pedro falou, levanta. Quando Paulo fez os milagres também naquela cidade em Listra, Paulo também recebeu adoração. Os dois rejeitaram a adoração. O que Lucas traz aqui para nós como ensinamento, olhando para Atos? Lucas sabe
que a tendência nossa é a divisão. A nossa tendência é escolher um partido e tomar ele, e dividir a igreja. Lucas está preocupado com a unidade na igreja, então ele propõe sabiamente uma harmonização petrina e paulina. Dois grandes homens de Deus. Deus os usa, Deus os trabalha, Deus os transforma. Isso deveria ser para nós um ensinamento enquanto igreja. Sabe por quê? Muitas vezes nós vemos Deus usar alguns irmãos de uma maneira muito profunda, é maravilhoso isso. E a gente às vezes não tem noção de que o que a gente devia estar fazendo é promovendo unidade e mostrar que Deus também usa outros irmãos, e não deixar que as pessoas tentem rivalizar isso. Não temos, hoje nós temos muito acesso à mídia, mas naquela época não. Então muita gente ouvia falar de Paulo, e muita gente ouvia falar de Pedro. O que ele fez em Atos? Ele harmoniza Pedro e Paulo em prol do Evangelho, em prol da causa. Eu gostaria de te fazer pensar sobre a importância da unidade na igreja. Jesus havia dito que um reino, quando ele está dividido, ele não subsiste. A igreja, quando se divide, se perde. Muitas vezes nós nem sabemos direito o que tal ministério faz ou não, e a gente já senta pedra nele. Muitas vezes a gente nem conhece determinados irmãos e já é capaz de julgá-los sem o conhecer. Inclusive você é convidado a vir aqui domingo no terceiro encontro sobre a carta de Romanos, e um dos motivos pelo qual Paulo escreveu a carta de Romanos, os teólogos afirmam categoricamente, foi o fato de que Paulo era tão combatido. Antes, quando ele chegava, ele já dizia assim: mas vai vir lobos que vão roubar tudo de vocês. Atos 20, vai levar tudo, vão tirar a fé de vocês, eles vão se infiltrar. Paulo sabia, Paulo ia para uma cidade, pregava o evangelho, uma igreja era construída, chegava gente para falar mal de Paulo, chegava gente para derrubar Paulo. Então a carta aos Romanos é uma carta de defesa anterior. Eu vou dizer logo o que eu penso. Antes que eu chegue o que eu penso. E essa realidade hoje, muitas vezes é a realidade que sai dos nossos lábios, de compartilhamento na internet, de divisão na própria igreja. E aí, ao invés de eu ver que um irmão tem uma visibilidade na igreja, e eu vejo um irmão meio com inveja, alguma coisa, e falo: não, irmão, ele é bênção de Deus para a nossa vida, aquele irmão também é bênção de Deus para a nossa vida, Deus usa ele para falar aquilo, Deus usa ela para falar aquilo outro. Nós muitas vezes iconificamos as pessoas ao invés de harmonizar ela. Igreja, chama a atenção para que venhamos a ser instrumentos de unidade e não de destruição. Eu quero concluir pensando em 4 ou 5, na verdade 4 pontos, de que você hoje não poderia sair daqui sem pensar sobre o que nós estudamos, já te convidando para o nosso próximo encontro. E eu queria que você pudesse pensar que acabou de ler no começo dessas duas partes, uma em Lucas, outra em Atos, de que Lucas fez um exame acurado de todas aquelas coisas. Lucas precisou estudar bastante para escrever esses 2 livros. E isso fica muito claro ao perceber que o Espírito Santo não é anulado com muito estudo. O Espírito Santo não é afastado quando estudamos bastante para desenvolver falas, ou para estudar, para pregar, ou para tudo mais. O Espírito Santo, ele não fica apagado, como eu aprendi de muitos homens de Deus, falando para mim assim: olha, se estudar muito, o fogo apaga. Apaga não apagou Lucas. Então, você pode ter erudição, você pode estudar bastante, e deve, no sentido de buscar entender a Bíblia com profundidade, que o Espírito Santo vai usá-lo sim. O mesmo Espírito Santo que ajudou Lucas a pesquisar o conteúdo, ajudou Lucas a registrar o conteúdo. Esse é um dos temas da semana que vem também, o Espírito Santo. Nós vamos estar falando sobre ele e sobre a atuação dele. Então, no primeiro relato, eu gostaria de dizer: você estuda muito? Não, me disseram que se eu estudar muito, eu vou ficar sem fogo espiritual. Eu vou ficar um cara muito só letras. Vocês estão mentindo para você, a Bíblia não está dizendo isso. No segundo momento, eu gostaria de pensar que Lucas, e aí eu peço que você vá comigo em Atos 2,42, Lucas relata o motivo da saúde de uma igreja. Lucas vai nos dizer em Atos 2,42, por favor, se aproxime das Escrituras. Ele vai dizer o seguinte:
e perseveraram na doutrina dos apóstolos e quê? Na comunhão. No que mais? Obrigado. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Aqui há o tripé de uma igreja saudável. Ou seja, um tripé é algo que, se você tirar uma perna, cai. Doutrina, e a qual inclui o próprio Evangelho, óbvio, em relação a ser o máter disso. Doutrina, comunhão e oração. Um tripé não tem posição maior, no sentido de que um tripé não tem uma perna mais importante. Tirou uma, cai as duas. Tirou doutrina, vai a oração por breve, você não vai saber nem o que orar, e não vai querer ter comunhão, porque não tem sentido ter comunhão se você não sabe por que ter comunhão. Tirou oração, perde-se o fervor para ler, e não se deseja encontrar-se com ninguém. Se tira a comunhão, perde-se a sensibilidade com o próximo, e as realidades que o próximo vive, e o próximo é o alvo do amor de Deus. Nós amamos a Deus e desenvolvemos isso no próximo. Então, a igreja saudável para Lucas em Atos é a igreja que se esmera na doutrina, é a igreja que se esmera na comunhão e é a igreja que se esmera em oração. O culto de quinta-feira, a qual você hoje foi convidado a estar, ele está buscando esse tripé, está buscando que em comunhão nós estejamos na doutrina e na oração. O terceiro ponto que eu queria frisar é de que Lucas dá uma ampla ênfase em Atos a sermões públicos. Você encontra em Atos 2, 3, 7, 15, 17 e 20 sermões públicos, sermões que são capazes muitas vezes de ganhar 3.000 almas e às vezes não ganhar uma. Sermões públicos são ênfase de divulgação do Evangelho. John Piper vai dizer: use métodos, mas não confie neles. Certamente, Lucas está dando uma ênfase à pregação, que é algo que muitas vezes desconsideramos. Você está aqui hoje diante de uma pregação, embora seja uma pregação com uma dinâmica diferente, talvez de um sermão de domingo, é uma pregação, você está ouvindo a palavra. Então nós estamos repensando: será que eu dou ênfase a sermões? Será que quando eu chego em casa, eu tenho internet, eu acho que aqui boa parte das pessoas tem internet, eu assisto sermões na internet? Será que eu pego o meu tempo útil, ao invés de ver um monte de série, eu vejo sermões de grandes pregadores? E temos, é só perguntar aos irmãos que costumam ter esse hábito, pergunte a mim no final do encontro. Será que nós damos a ênfase à nossa vida a ouvir sermões, como Lucas, em escrevê-los e colocá-los adiante de nós? E por último, o tema central, e aí eu posso citar os principais comentaristas como John Stott, Howard Marshall, Hendrickson e os outros comentaristas bíblicos, eles vão afirmar que o tema central do livro de Atos é missões. A primeira ordem de Jesus, a qual você pode ver em Atos 1:8, a primeira ou talvez a única ordem de Jesus expressamente dita é a de 1:8. Dê uma olhada, por favor. 1:8. Diz assim, você pode ler comigo? Vamos lá? Mas vocês receberão poder, pode ler, Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, de Samaria e até os confins da terra. Essa é a temática de Atos dos Apóstolos. Missões. Missões é o tema de Atos. Precisamos ir adiante. Ao ler Atos, não podemos escapar da mensagem central. A mensagem central é: vão. A mensagem central é: ouviram o Evangelho aqui? Vão, caminhem, no poder do Espírito Santo, vão. A nossa dificuldade de entender a mensagem central é porque às vezes ficamos em mensagens parabólicas muito importantes do livro. Ajuda aos pobres, diaconia, tudo muito importante, mas o tema do livro é missões. O tema do livro é Judéia, Samaria, confins da terra. E é muito interessante o fato de que o livro começa com essa ordem e termina sem final.
O livro de Atos não tem conclusão. Se você observar, vai perceber, pode olhar, vem comigo, é um estudo, você vai ver que o livro de Atos, ele termina sem nenhuma conclusão, despedida, doxologia ou qualquer coisa que pareça. Eu me lembro que eu tinha uma Bíblia, que é uma Bíblia velhinha, e ela está soltando as páginas, eu era um neófito, e eu fiquei procurando a outra página. Eu falei, peraí, isso não termina assim, eu já estava lendo o Novo Testamento, falei, não, sempre termina aqui, a graça do Senhor, e Deus, e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, consolações, amém, não é isso? Ué, não tem? Eu não ousaria dizer que Atos continua sendo escrito, mas eu diria que ele continua sendo vivido. Eu não diria para você que Atos está prestes a receber mais um capítulo, mas eu diria que Atos não terminou. Os atos de Jesus através dos apóstolos continuam acontecendo como estão acontecendo aqui hoje. Nós somos intimados a pregar. Qualquer tentativa de anular a possibilidade missionária da sua vida é uma tentativa de rasgar o livro de Atos. Qualquer tentativa que você tenha que tem tantos jovens, de pensar em se casar e dentro dos planos do casamento desse noivo e dessa noiva, não estão assim, e nosso primeiro ano de casado vai ter o que de missões, meu amor? Eu nunca vi isso, mas me parece que é sobre isso. Onde vai ser a nossa primeira viagem missionária, meu amor? É com 6 meses? Ou a gente vai ficar brincando de curtir a vida toda, achando que a vida não é sobre missões? Antes de orar, eu te convido a profunda reflexão de que Jesus era um missionário e entregou a sua vida toda em missões. E nós costumamos reter e entregar ela em parcelas. J.C. Ryle vai dizer que o diabo vai tentar te convencer na juventude de que ainda é cedo demais e na velhice de que o tempo já passou. Hoje é tempo de missões. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pela graça do Espírito Santo que está entre nós entendemos coisas profundas e eu peço ao Senhor que interrogue o nosso coração aqui hoje, nos mostrando, nos arrazoando, nos tornando sensatos para perceber que temos falhado na unidade da igreja, que temos falhado em missões e que precisamos reparar esses erros graves e pedimos que o Espírito Santo hoje movimente o nosso coração na direção de ambos os aspectos, que cale a boca, que tranque os lábios daqueles que maldizem irmãos ou tentam lançar pessoas contra outras, maldizem ministérios que nem conhecem, porque nós sabemos, Deus, que existem falsas igrejas hoje, mas existem muitas que nós não conhecemos. Não estamos aqui como Elias, que achou que apenas ele tinha sobrado. O Senhor e sua voz estão ecoando em muitos lugares hoje. Existem muitas igrejas pregando o Evangelho, mas nós entendemos que a grave crise que se abate sobre a igreja brasileira é de um abandono da Escritura, de um abandono do entendimento correto da Escritura e de um abandono de missões. Nós nos colocamos aqui hoje pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações e que em nome de Jesus Cristo o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê a paz e que teu rosto resplandeça em nós, como em Moisés quando viu tua face, como a voz dos apóstolos quando receberam o Espírito Santo. Nós precisamos seguir essa semana buscando a tua presença e precisamos fazer missões com uma urgência absurda. Esse livro é um livro urgente, ele nem termina, Senhor, porque ele ainda está acontecendo. Obrigado pela tua presença, em nome de Jesus, amém. Que todos fiquem à vontade, Deus os abençoe, podem continuar conosco se quiserem conversar com alguém, são todos bem-vindos.